Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez à aula. Agora nós vamos entrar na parte final do tema de fluxo de caixas, falando agora sobre equivalência composta de capitais. É a mesma coisa do que a gente falou até agora, só que ao invés de ser juros simples, será juros compostos. Na verdade, é até mais fácil de resolver questões de fluxo de caixa com juros compostos do que com juros simples. Vocês vão ver que é mais fácil. Então vamos aqui, vamos começar a ler essa primeira definição que nós temos de equivalência composta de capitais. Ok? Na equivalência composta de capitais, utilizamos da mesma forma o fluxo de caixa para transportar valores a outras datas, mas com a diferença que vamos usar juros compostos ao invés de juros simples. Então é exatamente isso, pessoal, que eu acabei de dizer. É a mesma coisa, a diferença é que nós vamos utilizar juros compostos. Mais à frente a gente vai exemplificar para que vocês entendam como vai funcionar. Capitais equivalentes. Da mesma forma que no juros simples, dados dois conjuntos de capitais com datas diferentes, são ditos equivalentes quando transportados para uma mesma data e a uma mesma taxa de juros, produzem nesta data valores iguais. Resumindo, pessoal, o que ele quis dizer? Quando você tem dois conjuntos de fluxo de caixa, quando você os transporta para uma mesma data, os dois conjuntos, certo? Eles, se forem produzir os mesmos valores, eles são ditos equivalentes. Digamos que você tem esse primeiro conjunto aqui, ó. Um conjunto assim, um conjunto assim, certo? E você tem um outro conjunto que seja assim. Se você transportar esses dois para um valor aqui inicial 0, ou mesmo na frente, mas que faça a mesma coisa no de baixo, e eles derem o mesmo valor, significa que os dois são conjuntos equivalentes, certo? E uma coisa, pessoal, que eu queria falar para vocês, que eu falei na aula passada, sobre não existir data focal em juros compostos, eu acho que me equivoquei um pouco em falar que não existe. Não é que não exista data focal em fluxo de caixa com juros compostos. Existe. É que não faz diferença na equivalência. Você não faz diferença você escolher uma data focal 0 ou uma data focal 10. A equivalência vai permanecer a mesma. Mas a data focal, pessoal, é só o local que a gente vai transportar. Tá bom? Então, não faz diferença na escolha. Realmente não faz. Não vai influenciar na equivalência. É só isso que acontece em juros compostos comparado ao juros simples. Então, eu peço desculpas, me equivoquei apenas em dizer que não existe. Existe, porque a gente vai transportar para algum lugar. E esse lugar que a gente vai transportar é a data focal. A única diferença é que não vai fazer uma diferença nenhuma a escolha da data focal na equivalência de capitais. Tá bom? Vamos agora simplificar para melhor entender como é que funciona o fluxo de caixa com juros compostos. Exemplo. Vamos aqui então para a lousa, né, pessoal? É bom a gente dar uma olhadinha, é melhor a gente visualizar isso na lousa. Vamos lá. Exemplo. Certo título tem valor nominal de R$10.000 e vencimento dentro de 4 meses. Qual o valor pelo qual ele deverá ser resgatado hoje se a taxa de juros considerada é de 1% ao mês? Bem, pessoal, aqui parece uma questão de desconto, que na verdade é, né? E a gente vai utilizar a ferramenta de fluxo de caixa para resolver. Uma observação importante, pessoal, é que aqui ele não disse que desconto nós vamos usar, se é comercial, se é racional. Não disse nem que era desconto. Mas ele falou em título nominal, que a gente vai ter que realmente resgatar hoje, né, 4 meses antes. Logo a gente vai ter que dar um desconto, certo? E então é uma questão de desconto. Agora, qual desconto nós vamos usar? Não sei se vocês lembram do capítulo 2, que falava sobre desconto. Quando a questão não disser que tipo de desconto é, e não disser que foi de banco, a gente vai utilizar desconto racional, ok? Então, uma coisa que a gente tem que lembrar é a fórmula de desconto racional composto que a gente ensinou no capítulo 2. Vocês lembram? Bom, pessoal, vamos aqui recapitular um pouquinho. Você lembra qual é a fórmula de juros compostos? Que montante era igual a capital vezes 1 mais I
elevado a n. Vocês lembram dessa fórmula, pessoal? Bem, mas eu falei para vocês que no desconto a gente ia mudar um pouquinho essa nomenclatura. O desconto racional é bem parecido com essa fórmula de juros compostos. A diferença é que o montante vai ser o nosso valor nominal, o nosso capital será o nosso valor líquido e o resto continua o mesmo. Ok? Então é justamente, pessoal, esta fórmula que nós vamos utilizar para resolver a nossa questão. O que a gente vai utilizar agora é a ferramenta de fluxo de caixa para melhor visualizar o que está acontecendo na questão, tá bom? Então vamos agora escrever o nosso fluxozinho de caixa. Ele disse o quê? Ele disse que o valor nominal é de R$10.000 e vencimento dentro de 4 meses. Ou seja, considerando que nós estamos hoje na data zero, 4 meses depois, o valor nominal, que é o valor de face, né, pessoal? Que é aquele valor que você vai pagar, se pagar no vencimento, o título, certo? É de R$10.000. E esse vencimento é de 4 meses, é daqui a 4 meses. Então vamos escrever aqui esse título, certo? Botei para cima, certo? Considerando que seja quem receba. E eu vou escrever aqui o valor dele, R$10.000. Pessoal, este é justamente o nosso valor nominal, que é o valor futuro, que é o valor sem o desconto. É aquele valor que você vai pagar no vencimento e não que vai pagar adiantado, tá bom? E o que ele quer é exatamente isso. Ele quer saber o valor que vai ser resgatado hoje, ou seja, como se fosse pago hoje. Tudo bem? Que valor seria se a gente estivesse adiantando esse título 4 meses? Então é justamente isso que a gente vai fazer. É transportar este valor, que é o valor nominal, para a data zero, certo? Fazendo o respectivo desconto. Então vamos desenhar aqui como é que vai ficar. A gente transportando esses R$10.000 para cá, para a data zero, ok? Bom, vamos escrever aqui ele aqui. Só desenhar para ficar mais fácil de entender. Bom, esse aqui vai ser o nosso valor líquido, pessoal, o VL. Por quê? Porque é justamente o valor que você vai resgatar hoje, já com o desconto. Ele é menor do que esse 10.000, certo? Então, pessoal, basicamente a gente vai ter que fazer isso. Vai usar a formulazinha nele, né, que quem é baixar o VL. Então vamos lá, vamos utilizar a fórmula. Bom, nós sabemos que o VN é R$10.000, então vamos escrever aqui 10.000 é igual ao valor líquido, que é o que a gente quer saber, vezes 1 mais o I. Pessoal, faltou dizer quem é o I. Ele disse que o título tinha juros de 1% ao mês. Vamos escrever aqui, juros 1% ao mês, certo? Transformando na nossa taxa decimal, basta dividir por 100. E eu vou chamar ele de Izinho, né? Izinho é igual a 1 dividido por 100. Vai ser igual a 0,01. Ok? Então vamos continuar agora nos cálculos. Substituindo, né, aquele 0,01 que a gente achou. Vamos colocar ele bem aqui, ó. Certo? Vai ficar como? Vai ficar 1 mais 0,01. Tudo isso elevado à quantidade de meses que foi adiantado. Esse nzinho, então, vai ser nzinho é igual a 4, certo? Certo. Pronto. Aqui estamos. Substituindo os valores, pessoal, nós podemos fazer o seguinte. Vai ficar 10.000 é igual a VL vezes, somando, né? Vai ficar 1,01, tudo isso elevado a 4. Certo? Por quê? Porque 1 mais 0,01 é igual a 1,01. Ok? Bom, mais uma vez, nós vamos agora fazer essa potência aqui, né? Vai dar quanto? Vai ficar 10.000 igual a valor líquido vezes 1,0406 aproximadamente. Nós vamos agora passar todo esse valorzinho aqui dividindo o R$10.000, porque ele está do outro lado multiplicando. Então nós vamos passar dividindo, ok? Então, pessoal, vamos botar agora desse lado aqui. Quem vai ser o VL? VL é simplesmente os 10.000 dividido por 1,0406. Logo, pessoal, quem é o valor líquido? O valor líquido vai dar igual a 9.609,84 centavos. Ok? Então, pessoal, esse é justamente o valor do título que ele vai resgatar hoje, depois de ter descontado 4 meses. Ok?
Bom, esse é um exemplo de desconto racional composto. Vamos agora fazer um exemplo de desconto comercial composto. Vamos lá. Essa questão, na verdade, é uma questão da CESP, né, que eu vou utilizar como exemplo. Um título de crédito com valor de face de R$20.000 será resgatado 6 meses antes do vencimento, com taxa de desconto comercial composto de 3% ao mês. Qual o valor desse desconto? Ele dá uma aproximação, né, um valor que a gente vai utilizar na questão. É bem parecido, pessoal, com um exemplo que a gente fez agora há pouco. Um pequeno detalhe. Dessa vez ele disse que a gente vai ter que utilizar desconto comercial. Da última vez ele não disse nada, então nós utilizamos desconto racional. Ok? Mas dessa vez ele deixou bem claro. Vamos utilizar desconto comercial. Então, pessoal, o que a gente tem que saber? Lembre-se da fórmula de desconto comercial composto. A gente escreveu ela no segundo capítulo. Nós sabemos que ela é o seguinte. VL, que é o valor líquido, é igual ao valor nominal, tudo isso vezes 1 menos I elevado a N. Perceba que ela é um pouco parecida com a de composto, mas tem suas diferenças. Primeiro, o VL é desse lado e o VN é do outro, e agora tem um sinal de menos. Essas são as diferenças, ok? Sabendo disso, vamos então desenhar o nosso fluxo de caixa para começar a resolver a nossa questão. Bem, pessoal, então, já que esse valor de face do título vai ser resgatado 6 meses antes, considerando que nós estamos na data zero, então ele tem o vencimento daqui a 6 meses. Logo, vamos desenhar ele aqui, que é o nosso valor nominal, já que o valor de face é o valor nominal, aqui na data 6, né? R$20.000. Ok? Então, pessoal, o que a gente tem que fazer agora é transportar esses R$20.000 para a data zero, porque é exatamente o que ele quer saber, o valor de desconto, se ele for resgatado 6 meses antes. 6 meses antes é a nossa data zero. Então vamos lá, vamos transportar essa data de 20.000 para cá. Ok? Vamos escrever aqui, né? Nós não sabemos ainda quem é esse valor líquido. É exatamente isso que a gente veio fazer nessa questão, né? Calcular esse valor líquido. E vamos só desenhar aqui para facilitar nossos cálculos. Bom, agora o que a gente precisa saber é a taxa. Ele deu que a taxa era de 3% ao mês, certo? Lembrando, pessoal, que essa taxa de 3% ao mês é aquela que eu chamo de isão. Isão é igual a 3% ao mês. Então, o izinho, pessoal, é o 3% dividido por 100. Ou seja, 3 dividido por 100, que dá igual a 0,03. Vamos utilizar ela, então, na nossa fórmula bem aqui. Substituindo os valores, pessoal, a gente não sabe ainda o valor líquido, então a gente só escreve as letras, né? E o valor nominal, que é o valor de face, ele deu, é R$20.000. Tudo isso vezes 1 menos o I que a gente descobriu, que é 0,03. O 1 que a gente descobriu, que é 0,03. Isso elevado a N, pessoal. N é a quantidade de meses que foi adiantado. E ele deu aqui, ó, foi 6. Vamos escrever aqui 6. Ok? Bom, vamos melhorar um pouquinho essa conta. Vai ficar como? VL é igual a 20.000 vezes... Quem é 1 menos 0,03? É 0,97. Tudo isso elevado a 6. Bem, pessoal, aqui já parece uma continha um pouco difícil, né? A gente não tem como calcular de cabeça, assim. Mas ele deu alguma coisa. Ele deu que 0,97 elevado a 3, não a 6. É igual a esse número aqui. Como é que a gente pode utilizar isso? Bom, pessoal, a gente pode dividir esse aqui em 2, né? Nós sabemos, então, o quê? Valor líquido é igual a R$20.000, né? Vezes este valor aqui. E este valor nós podemos dividir em 2 termos. Quais? 0,97 elevado a 3 vezes 0,97 elevado a 3. Por que a gente pode fazer isso, pessoal? Porque quando a gente multiplica esses dois, vai dar igual ao de cima. Por isso que a gente pode fazer isso, simples assim. Entendeu? E a gente não tem o de cima, mas a gente tem
esses dois de baixo, certo? Então a gente vai utilizar esse valor que ele deu bem aqui, ó, justamente para resolver a questão, para facilitar a nossa vida. Então vamos lá, vamos continuar aqui nossos cálculos. VL é igual a 20.000 vezes... Agora, substituindo, né, pessoal? Nós podemos colocar aqui que este valor é igual a 0,913 vezes a mesma coisa, 0,913. Bom, agora ficou fácil. Calculando toda essa multiplicação, nós achamos que o VL é igual a 3.328,62 centavos. Ok? Então, nós acabamos de achar a resposta da questão, que vai nos remeter ao item B de bola. Ok? Questão fácil, né, pessoal? Não muito difícil. As questões de fluxo de caixa geralmente são assim. É questão de desconto e a gente apenas utiliza essa ferramenta que é o fluxo de caixa, que é um desenho para visualizar melhor. Por isso, pessoal, que eu pude ensinar para vocês no capítulo 2, desconto sem fluxo de caixa, porque dá para resolver sem fluxo de caixa. Fluxo de caixa é só um desenho para ficar mais fácil de visualizar. Porque é basicamente uma questão de desconto, não é? Bem, pessoal, aqui já vou fechar então essa aula. Na próxima aula a gente dá mais alguns exemplos, tá bom? E depois a gente faz alguns exercícios. Agradeço mais uma vez a atenção de vocês e até a próxima.